Então, a minha proposta é desenvolver algumas reflexões sobre a masculinidade. Aí eu não quero me focar só em em um texto, porque por razões que mais na frente eu vou explicar, né? Então aí eu trouxe assim uma diversidade de masculinidades aí, né? Pontos que hoje são esses aí, os pontos de pergunta recorrente tanto num texto quanto no outro, né? Sobre o que de fato, como de fato se constituem as masculinidades, né? Ou como esses dois pensadores e pensadora pensam nessa noção de masculinidade, além de considerar que a masculinidade é uma construção, e aí uma construção que permeia várias questões que são políticas, que são sociais e que são também culturais, né? E focar no conceito, na ideia de políticas da masculinidade. Então, abrindo essa discussão, tem um texto aqui, uma citação de Gertrude Stein, que de que serve ser um menino se vai crescer para ser um homem? Ah, uma pergunta. Quem são os autores das autoras, né? Que estes políticos da masculinidade, quando ela escreveu o texto, ela não tinha feito a transição ainda, né? E aí depois eu fui ver que ela tinha transicionado aqui, o nome dela é Hale Koenig, sei lá, Koenig. Ela nasceu em Sydney, né? E aí ela se formou em História pela Universidade de Melbourne, em 66, né? E aí ela voltou para Sydney para fazer doutorado em Ciências Sociais. Ela foi casada com uma mulher, uma mulher que também era uma psicóloga, que também ela pensava sobre as questões, do feminismo, né? E isso, de um certo modo, influenciou os estudos e a pesquisa de Hale Conner. Né? E o outro gatão aqui, né, que é conhecido também como Judith Halberstam, é o Jack Halberstam. Ele é professor do Departamento de Inglês e Literatura Comparada do Instituto de Pesquisa sobre Mulheres, Gênero e Sexualidade da Universidade de Colômbia, né? E aqui a gente tem uma gama de coisas que ele fez, né? E era professor de estudos americanos, etnia, estudos de gênero e literatura comparada, né? E diretor do Centro de Pesquisa Feminista da Universidade do Sul da Califórnia, foi professor associado do Departamento de Literatura da Universidade da Califórnia. E aí, para iniciar nossa discussão, eu começo com essa pergunta: o que é masculinidade, né? E aí, o Halberstam, ele vai dizer que parece ser uma pergunta muito simplória, mas não é uma pergunta tão fácil de se responder, porque a gente pode encontrar dentro do nosso contexto social alguns indícios de como a masculinidade se organiza dentro da prática social, mas isso não é o suficiente para definir o que é que é masculinidade, né? De fato, sobrevivência do gênero, né, do gênero masculino dentro da experiência social. Essas questões não são suficientes para definir o que é masculinidade. Então, eu trouxe uma definição, e aí eu sempre vou tentar comparar as duas ideias, porque quando a Hale Conner escreveu Políticas da Masculinidade, ela estava dentro de ela trouxe para mim uma sensação de sexismo muito grande quando ela fala um pouco, embora ela admita que haja masculinidades, e aí uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, mas parece que ela estava muito dentro de uma questão muito sexista e que talvez
não nos caiba pensar dentro desse, para mim, não cabe pensar nesse parâmetro, dentro desse parâmetro, a masculinidade. Aí eu prefiro entrar dentro de um processo de análise das subalternidades do que pensar a hegemonia enquanto um percurso ali que eu preciso explodir a estrutura da hegemonia como ela é e repensar o processo de engendramento. Na verdade, eu quero muito repensar todo o sistema, né, e tudo como o pensamento que estabelece o que é normal, que não é sociedade, de essas estruturas que ela propõe. Então, para ela, a masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero. Né? Existe normalmente mais de uma configuração desse tipo em qualquer ordem de gênero, em qualquer ordem de gênero de uma sociedade. Aí ela vai trazer uma definição de gênero, né, que está muito dentro dessa questão da problematização da prática, dentro da prática, né? Ela vai falar muito sobre a questão de gênero dentro da prática, dentro das relações sociais, né? E aí ela problematiza alguns pontos de vista sobre a percepção biológica. Ela vai situar que a masculinidade, né, que o gênero em si também é uma construção histórica, né? Mas eu acredito que ela não avança muito nessas discussões, até também por causa do tempo, né, que ela escreveu, né. Então, ela vai dizer que o reconhecimento da historicidade do gênero, de seu caráter histórico, constitui agora um pressuposto estabelecido e não mais heresia. Mesmo os conservadores que se transferiram para esse terreno estão envolvidos num pensamento histórico sobre a masculinidade. Eles aceitam o fato da transformação social do gênero, embora o deplorem ou tentem revertê-lo. Essa consciência histórica constitui a característica distintiva da política da masculinidade contemporânea e o horizonte de pensamento contemporâneo sobre a masculinidade. No caso do Halberstam, ele vai dizer que a masculinidade ela não pode ser compreendida como uma propriedade do corpo, né, do homem ou do varão, como ele coloca em muitos momentos, né. O que ele pretende, o que ele compreende dentro dos estudos dele, né, é que a masculinidade feminina é longe de ser uma masculinidade, uma imitação da virilidade do varão branco, né, é uma forma de se repensar ou de pensar a lógica da construção da masculinidade como ela é vista. E aí ele vai situar que não somente a masculinidade feminina, mas também as outras formas de masculinidade são formas para que a gente possa pensar essa lógica de construção, né, da masculinidade hegemônica ou da masculinidade heróica, né, como ele vai falar. E aí os dois, tanto ela com a o masculinidade, elas deixam à margem, a masculinidade hegemônica deixa a margem. Ela fala como se isso fosse uma coisa muito, como é que eu diria, amistosa, né, tipo, eu estou colocando aqui as margens, né, eu estou, né, deixando aqui em torno de mim, na verdade, né, outras formas de masculinidade, enquanto o Halberstam, ele fala que a masculinidade como ela se coloca, ela vai marginalizar, né, as masculinidades alternativas, ou seja, no processo de construção da noção de masculinidade, ficam à margem, marginalizadas outras formas de ser homem, né, de idade, né? E aí, é um processo seletivo de constante ação pedagógica, né, regendo ali, né, os elementos dessa performance, da vivência dessa performance na sociedade, né. Então, se elegem elementos que são considerados masculinos e outros que são desconsiderados como masculinos, inclusive são
como é que eu diria, são compreendidos como algo sarcástico, né, que a gente pode rir, né, que a gente pode tirar sarro disso daí, né, uma linguagem ah, mais vulgar possível, né. Então, a masculinidade hegemônica, ela deixa às margens esses processos, essas outras vivências, né, subvalorizando essas outras formas de existir enquanto masculino, né. Então, eu trouxe aqui umas citações, né, desculpem pela quantidade de texto, mas é só porque eu queria, porque como não dá para ficar indo e voltando no texto, aí eu queria estar com um pouco de texto aqui na tela. Em nossa sociedade, a masculinidade, o Halberstam vai falar isso, né? Em nossa sociedade, a masculinidade se associa a valores de poder, legitimidade e prestígio, né? Portanto, se vincula simbolicamente ao poder do Estado e a uma distribuição desigual de riqueza. A masculinidade parece difundir-se fora, né, do patriarcado, e dentro, né, da família, até mesmo fora do patriarcado, dentro da família. A masculinidade representa o poder, né, de herdar o controle, né, do intercâmbio, mulher, né, e da social, idade, o domínio social do homem em todas as instâncias, né, da vida ali, sobretudo dentro de instâncias políticas, né. Então eu vou falar isso um pouco mais para frente, que porque ele localiza fora do patriarcado, porque ele vai para além, e é evidente que eu considero que o patriarcado não está só dentro da família, né? Mas a perspectiva dele é como se estivesse. Mas o poder do macho está em várias outras instâncias que são sociais, que são políticas, como, por exemplo, o próprio Estado. O Estado é muito masculino, né? Se a gente for pensar em todas as questões que a gente vivenciou alguns anos atrás com a presidenta Dilma, né? Todos os casos de misoginia que ela sofreu, a própria mídia corroborou com esse processo com essa misoginia, né? De modo que ela foi em muitos momentos ridicularizada por algumas falas que ela tecia publicamente, né? E aí havia ali um jogo, né? Então, o poder ridicularizava o fato de que a mulher estava ali, né? Sendo também poderosa. E a gente vê vários exemplos durante toda o processo histórico dessas vivências, né? Dessa questão. Então, a mulher, quando assume poder, ela é ridicularizada, ou ela não é respeitada como mulher, ela é vista de outra forma, né? Às vezes até como um monstro, né? A gente tem, por exemplo, o caso da Ana Jância aí, né? Que são várias lendas sobre ela, enfim. Então, a mulher não é um lugar, dentro dessa lógica, o lugar dela não é isso, né? Não é o lugar da política, não é o lugar da vida pública, não é dela. A Connie, ela vai dizer que as masculinidades estão profundamente implicadas na violência, por exemplo, nas guerras, veganismo, de produção que leva à destruição a recentes mudanças sociais nas sexualidades masculinas. E aí eu acredito que nesse ponto aí, as duas pessoas, elas interligam ali as formas de pensar a masculinidade, né? Porque vão estar de acordo, né? Dentro dessa perspectiva mais política. Então, a masculinidade é uma construção. Ambas as pessoas, eles dois, concordam que o gênero é uma construção social, né, uma construção que é histórica, que é localizada, né, que é corporal e que se em muitos momentos da sociedade se aproveitam os discursos biológicos para defender como é que eu diria, a sensação de estabilidade dessas noções de gênero, né? Então, se perpetua essa noção de gênero enquanto uma coisa estável, gênero que é uma substância fixa, né? A partir de discursos biológicos, e aí eu vejo isso sendo disseminado, sendo
falado em vários locais, né? Em vários lugares. Inclusive, recentemente eu estava vendo um vídeo de uma menina que estava discutindo sobre os estudos queer, né? E aí houve até um rapaz que falou sobre a questão do gênero, da ciência, que a biologia é isso, que a biologia é aquilo, todo aquele discurso que a gente já tem meio que decorado na cabeça, né? De tanta gente ouvir e também porque a gente estudou na sala de aula. E é isso, né? E, na verdade, quando a gente vai ver, até mesmo as ciências, elas são construções sociais, históricas e políticas e são bem localizadas, né? A gente fica tentando pensar nessa supremacia da ciência, na universalidade da ciência, não sei o que, mas a ciência é um produto histórico, né? É um produto social, cultural, e aí cada sociedade ao longo da história vai construindo o seu ideal de ciência ali pautado em uma visão de mundo que representa aquele contexto, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, eu lembro muito de pensando na arte, né? Do Leonardo da Vinci, naquela época, ele não podia dissecar cadáveres, porque havia uma interdição, não sei o quê, então o pensamento científico estava muito voltado para uma outra análise, que não era análise da fisiologia, né? Enfim, então a gente vai vendo que essas ideias, essas reflexões, elas vão mudando muito, o fazer científico vai mudando muito também, assim como o gênero, né? Então Conner, sei lá, ele vai dizer que ele vai associar a noção de masculinidade, né, à prática, né, à vivência, às práticas dos homens dentro do contexto social. E outra coisa que eu acho interessante é que ele vai definir, embora ele fale de outras masculinidades, ele vai definir que a masculinidade é uma propriedade do corpo socialmente considerado ali como um homem, como o varão, como o Robinson vai falar. Então, em primeiro lugar, pensando nessa perspectiva de masculinidade relacionada ao gênero, enquanto prática também, né, ele vai dizer que diferentes masculinidades foram produzidas no mesmo contexto social. E aí, quando ele fala de diferentes masculinidades, ele não está falando das masculinidades subalternas, né? Então, as relações de gênero incluem relações entre homens, relações de dominação, marginalização e cumplicidade. Ele vai falar dentro dessa, dessa ideia, né, que existe ali dentro, e aí eu não concordo muito com essa percepção dele, que existe ali dentro da própria construção de masculinidade uma tentativa por tomada de hegemonia do que seria um modo de viver a masculinidade como uma masculinidade ativa. Aí ele fala de o homem de negócio, né, a forma de viver do homem da cidade, a forma de viver como é que eu diria, do homem do campo, né, do cowboy, coisas do tipo, né? Então há ali dentro dessa noção de masculinidade uma tentativa de tomada de hegemonia, né, dentro dessa vivência sobre o ser masculino. E evidentemente e eu acredito que essas masculinidades ali elas não estão de um certo modo se marginalizando, né? Elas estão dentro de uma relação, né, uma relação de coleguismo ali, né, e aí em cada momento essas formas de masculino hegemônico vão tomando forma e vão sobressaindo de acordo com o processo social e histórico ali, né. Então a masculinidade, eu não acredito também que a masculinidade hegemônica seja uma só, ela possui várias formas de ser, de estar no mundo, né, e de pensar esse mundo. Também não acredito que ela é uniforme, né, ela é uma coisa, uma construção multidirecional. Vai dizer que a de masculinidade ela é própria, internamente complexa e até mesmo contraditória. E aí foi o que eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre essa noção de que a própria construção da masculinidade hegemônica também sofre suas contradições
e também são construções multidirecionais, na verdade, a gente não pode encará-las como construções coerentes no sentido mesmo de ter um começo, meio e fim ali, né? Existe uma não coerência dentro dessa construção, certo? E aí o Robert Raubenstein, né, ele vai dizer que a indiferença à masculinidade feminina, ela tem algumas motivações ideológicas, né, que servem de base para estruturas complexas dentro da sociedade, né, que vinculam essa masculinidade hegemônica a uma virilidade, ao poder, né? Ele crê análise minuciosa da masculinidade feminina e masculinidade feminina, mas de outras masculinidades, pode supor, né, uma como é que eu diria, um fundamento, né, uma geração de ideias ali, né, dentro dos estudos do gênero, né, dentro dos estudos culturais, né, dentro dos estudos queer e de outros debates sobre a masculinidade, o gênero, né. Então, ele chama atenção para a gente de que pensar as masculinidades alternativas, né, as masculinidades subalternizadas, elas podem desvelar a forma como as estruturas sociais. Carlos, deixa eu te interromper um pouquinho, por gentileza. Não sei se, porque eu não sei, eu queria ver com os colegas, o áudio está cortando bastante aqui para mim, e eu estou vendo aqui no chat que tem algumas pessoas dizendo que também está cortando. Ixi, sério? Aí eu não sei, eu estava achando que era só para mim, mas aí eu estou vendo que tem outras pessoas colocando aqui que está cortando. Tem como você ver o que está acontecendo? Posso ver, eu acho que deve ser uma internet. Eu vou trocar aqui, então. Tá com fone, Carlos? Eu tô, é a internet mesmo. Tu é chique. Troca de internet. É verdade. Eu não Eu tenho. tenho uma e olha. O que foi, gente? Tô dizendo que tu é chique. Troca de internet. Ah, é Eu porque estava eu tô achando usando que era o meu, mas eu estou vendo que não é somente o meu. Aí eu tô usando o meu 4G agora. olha, gente, nós temos que acabar, temos que dar um jeito de ter logo essa vacina, só que nós não temos esse poder, né? Mas podemos torcer para acabar logo essa pandemia, para a gente voltar a nos encontrarmos pessoalmente, É verdade. presencialmente. Verdade. Porque, olha, a internet ajuda bastante, mas às vezes deixa a gente chateada por conta desses pontos. Tem dia aqui que eu não consigo nem abrir a minha. Aqui onde eu moro é uma dificuldade para ter internet boa. Aí eu tenho que depender do 3G às vezes. Ainda está falhando, Carlos. Tá falhando, tá? Tá. E agora? Tá falhando. É a minha internet. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Vai falando que para mim tá normal. Agora está falhando também, de Rosiane também está falhando. Então é a tua, Silene. Ah, meu Deus. Será que é a minha? Fala aí, cara, por favor. Oi, alô, som testando, 1, 2, 3. A professora Diomar está entrando e eu estou vendo, estou ficando preocupada porque o áudio está falhando demais. Melhorou, gente? Meu notebook lá para a sala. Professora Diomar, você está me ouvindo? Ah, perfeito. Então vamos lá. Posso continuar? Melhorou? Fala aí, fala mais, Carlos, para a gente ver. Fala aí para a gente ver se a gente consegue ouvir. Então, o que eu vou falar? Vai continua o slide. Continua o slide? Então é isso que eu estou pensando. Peraí, deixa eu tentar aqui. Aí eu vou olhando aqui do lado se está tudo certo. Então é isso, né? A gente já falou aqui um pouco sobre essa ideia aqui dele.
Aí a gente vai falar um pouco sobre a noção de masculinidades, né? Como tanto a Connie quanto o Raubenstein, sei lá como se pronuncia, depois eu tenho que procurar essas pronúncias. Eles vão falar, ela vai aventar a possibilidade da existência e ele vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto, né, mais para frente. Então, pensar masculinidade, né, é pensar que ela parte de um processo de construção, né, e desconstrução. A Connie, ela vai falar que existe dentro da sociedade ocidental uma noção de masculinidade vinculada a uma construção ali de um homem que tem que ser agressivo, né, que adota determinadas formas de existência agressiva, né. Vou procurar aqui o texto dela para ver nas palavras dela como ela fala, como ela traz esse conceito, né, respeitando um pouco a fala dela para pensar essa noção aqui, né. É muito difícil a gente não ter o material impresso na mão, mas da próxima vez eu vou tentar imprimir esse material para poder ter em mão, que é horrível de ficar passando coisa no celular, né? Achei aqui, tá pertinho. Ó. Ela fala assim: existe uma narrativa convencional sobre como as masculinidades são construídas. Essa narrativa, toda cultura tem uma definição da conduta dos sentimentos apropriados para os homens. Os rapazes são pressionados a agir e a se sentir dessa forma e a se distanciar do comportamento das mulheres, das garotas e da feminilidade, compreendidas como opostos. A pressão em favor da conformidade vem das famílias, das escolas, dos grupos de colegas, da mídia e da finalidade dos empregadores. E finalmente, dos empregadores, desculpa. A maior parte dos rapazes internaliza essa norma social e adota maneiras e interesses masculinos, tendo como custo, frequentemente, a repressão dos sentimentos, forçar-se de forma drasticamente árdua para corresponder à norma masculina, pode levar à violência ou à crise pessoal e à dificuldade nas relações com as mulheres. E aí ela vai falar que a primeira questão a primeira problematização dessa noção aí, dessa narrativa sobre a masculinidade, né, que a gente precisa tomar cuidado, né, é que essa narrativa convencional, ela adota formas de masculinidade, né, para definir uma masculinidade de modo geral, ou seja, ela generaliza a noção de masculinidade, né. Isso confunde hegemonia de gênero com totalitarismo de gênero, de modo que se impõe a esse sujeito uma norma social que, se a gente for revisitar as ideias de Butler, por exemplo, ela vai falar que o gênero é uma norma, né? Ele se constitui enquanto norma. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho, gente? Eu tô. Perfeito. Então, se a gente for revisitar algumas ideias de Butler ali sobre o gênero, ela escreve lá no livro Undoing Gender, ela vai escrever sobre essa noção de que o gênero é uma norma. É uma norma que ela por meio da repetição, né, por meio da estilização dos corpos, ela vai tomando substância dentro da prática social, né, e no corpo das pessoas. Então, de um certo ponto de vista, essa noção aqui que compreende, né, essa masculinidade enquanto um padrão, né, e universaliza e homogeneiza essa masculinidade, acaba dialogando com essa noção de gênero enquanto uma norma social ali, né. Então, o segundo ponto, como crítica a essa narrativa, ela vai falar o seguinte, que a narrativa convencional, né, vê o gênero como um molde social
cuja marca é estampada na criança, né? Como se as personalidades masculinas saíssem como de uma fábrica de chocolate da ponta de uma esteira. E aí ela vai dizer que ela vai fazer, não sei se é um problema de tradução, porque a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai adotar alguns textos, né, por causa da tradução. Mas ela vai dizer assim, a gente quando vai fazer isso, acaba suprimindo as delícias de se viver o gênero masculino, né? Ela vai dizer aqui, ó. Essa visão subestima os prazeres e as emoções de se entrar num mundo generificado, né? Engendered, e de se apropriar da masculinidade, prazeres que são muito claros, por exemplo, nas narrativas autobiográficas sobre homens fortes ou sobre homens e carros. Eu, sinceramente, não concordo que a inserção de vocês enquanto mulheres e a minha inserção enquanto de um sujeito que é dissidente das normas de gênero, a minha vivência de gênero ela não foi nem um pouco prazerosa. Muito pelo contrário. Eu vivenciei ao longo de toda a minha vida processos de tentativas, como a Guacira Lolo vai falar, de tentativas de educar o meu corpo de modo que eu sofria com essa repressão, né? A gente sofre com as imposições da norma de gênero sobre os nossos corpos, né? Então não acredito que exista uma delícia, né, de se viver. Existem momentos de delícias, mas esse processo de generificação ele não é de uma forma tão amistosa como se vê aqui, né? De fato, existem vários momentos que a gente vai... Eu, por exemplo, adoro ser viado, adoro ser gay, adoro viver essa minha identidade, mas em outros tempos, em outros momentos, esse prazer de viver essa minha identidade não era tão evidente assim, muito pelo contrário. Eu sofri bastante para chegar a esse momento, né? E aí o terceiro ponto de discussão que ela vai trazer é que devemos ver a construção das masculinidades tanto como um projeto coletivo quanto como um projeto individual. E aí já entra em desacordo com algumas questões também que eu penso, né? Que eu não acredito que o gênero seja uma roupa que a gente vai vestir, tá lá no armário e a gente vai adotar, que a partir de agora eu estou num gênero e não estou em outro. Oi? Meu Deus! Peraí. Então talvez eu tenha... Oi? Gente, o que foi acontecendo? Calma aí, gente. Deu certo. Pronto. Então, talvez possa ter feito uma leitura um pouco apressada, mas eu não sei, mas é assim, tipo, eu não concordo muito com essa percepção, esse terceiro ponto aqui. Gente, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente voltar a se reunir presencialmente, sim. Porque são tantos os problemas que acontecem nessa internet, meu Deus. Verdade. Mas já está acabando, já estou aqui nos meus últimos devaneios aqui. De acordo com o Raubenstein, que é uma reflexão que eu teci a partir da leitura dele, né, a masculinidade sempre assim uma experiência do varão branco. A partir dessa experiência se constitui o patriarcado e todas as formas de hierarquização sexual e do gênero em nossa sociedade. E aí, a partir dessa noção de masculinidade, outras formas de se vivenciar a masculinidade ou são descredibilizadas, né, ou são subalternizadas ou são excluídas, né? E aí a gente pensa lá na noção de abjeção que os estudos queer vão tomar, né? E a gente vai vendo que algumas formas de vida elas passam a não importar quanto as outras, né? Enfim.
aí Rubinstein, ele vai, a partir das reflexões sobre a masculinidade feminina, focalizar e visibilizar também outras experiências de masculinidade, né? Enquanto um se preocupa um pouco mais de discutir a masculinidade do varão branco, né? Do varão branco, o outro vai focar outras experiências. Então, eu chego aqui já no finalzinho da minha apresentação, e aí eu percorri as coisas mais que eu achei que mais me chamaram a atenção, e isso é um ponto de vista muito subjetivo. Talvez vocês tenham outras percepções sobre esses textos, né, que eu não tive. Eu acredito que depois conversar sobre eles seja interessante. Então eu trouxe alguns pontos, né, e aí eu trouxe de novo imagens. Eu adoro imagens, eu sou da arte. Eu acho que a imagem dialoga muito com muitas questões aí. A masculinidade, né, ela se torna inteligível enquanto masculinidade quando ela deixa o corpo do varão branco de classe média, né? E aí ele vai dizer que a masculinidade excessiva, ela tende a centrar em outros corpos, né, que são os corpos dos homens negros, das mulheres negras, os corpos dos latinos, das latinas, os corpos das classes trabalhadoras, e aí ele inclui tanto as mulheres como o homem, né, nesse processo aí, tanto o varão quanto a varoa, no sentido, uma palavra bem bíblica. E a masculinidade, a masculinidade insuficiente, né, dentro de discursos aí, e ele vai fazer esse discurso tomando como reflexão a cultura e o filme, né, enquanto produção cultural. E que, de um certo ponto de vista, né, aí eu retomo a Teresa de Lauret, que fala que a cultura e toda a arte, ela vai mostrar um pouco da nossa história, de como o gênero se organiza em nossa sociedade ocidental, né? E aí, a partir dessa reflexão sobre o filme, ele vai tecer essa noção aqui, né, de como discursivamente essa masculinidade se constitui. E aí ele vai dizer que a masculinidade insuficiente, geralmente ela está associada discursivamente a corpos que são asiáticos, né, ou pessoas de alta classe, né, dentro desse imaginário aí, né. Então, a construção da masculinidade feminina evidencia que, para ser masculino, não necessariamente se deve adotar a misoginia e a opressão das mulheres. São outras, outro ponto de vista dele aqui, né? Porque enquanto essa masculinidade, ele vai discutir um pouco sobre essa masculinidade do homem branco, né? De modo que quando se busca exercer o poder, se busca exercer, se viver essa relação de poder, né, e pensando mesmo politicamente, dentro das políticas, dentro da vida pública e também dentro das relações sociais, né, essa masculinidade procura subalternizar as mulheres e oprimir as mulheres, né? Então, ser homem, para esse ponto de vista hegemônico, é ser misógino, é oprimir as mulheres, né? Enquanto que essa masculinidade que ele vai discutir aqui sobre a masculinidade feminina não vai mostrar que não necessariamente para ser masculino é necessário que se viva ou se adote esses pontos de vista, né? Que pense dessa forma. Então, eu acredito que seja um lugar de reflexão interessante. Connie, ela vai tratar um pouco do que ela vai chamar de movimento de liberação dos homens. E aí vai destacar vários momentos ali que eu achei super cômico, algumas coisas. Essa terapia da masculinidade, por exemplo, né? Vai focar numa recuperação psicológica, né? Dirigida ao desconforto sentido pelos homens héteros e as incertezas sobre o gênero, né? Eu vejo isso muito ainda hoje aqui nessas discussões aí que a gente vê na TV, né? Os fascistas e tal. Então, a base dessa política é a masculinidade cúmplice, né? Que aceita a estrutura mais ampla das relações de gênero, mas não age de forma militante em sua defesa, né? Então, existe ali uma
uma heterossexualidade que está querendo defender, né, um desconforto vivenciado, né, por várias questões ali. A outra questão, outro ponto é o lobby das armas, que vai focar numa política, né, numa discussão inteiramente antifeminista, né? Então, o ponto de partida desse movimento, desse pensamento, né, é uma masculinidade, é o reforço de uma masculinidade hegemônica. E aí eu retomo alguns pensamentos de algumas autoras, como, por exemplo, a Safiotti, que vai falar que, embora as mulheres reproduzam o machismo, elas não podem ser machistas, né? E aí existem masculinidades marginalizadas que vão reproduzir esse discurso, mas que esse discurso não representa essas formas de viver, de ser masculino ali, né? Então, é um contrassenso, mas é uma realidade. E isso não é só naquele momento ali que ela escreveu, não. Eu acredito que isso esteja muito latente dentro das nossas vivências, né? Outra questão é a liberação gay, né? É um movimento que chama atenção para a noção de políticas, né, da masculinidade, porque vai buscar visibilizar outras formas de ser masculino, né? Desmontando as identidades, algumas construções já postas ali, né? Então, ela vai dizer que a política gay envolve uma inversão da abordagem convencional, contestando e desmontando as identidades como base para a construção de comunidades, em vez de afirmá-las, né, de afirmar a masculinidade convencional. Outro ponto que eu acho interessante ali dentro desses movimentos, né, é que não existe essa outra, política de saída, política transformativa, desculpa. Não existe nenhum nome conveniente para essa forma de política. Ela busca sair das estruturas patriarcais atuais, daí o termo movimento antissexista dos homens, mas ela também tenta transformar as formas existentes de masculinidade. Ela partilha muitos objetivos com a política gay, mas tem uma lógica subjacente diferente, uma vez que envolve uma tentativa para escapar de uma identidade de gênero e não para reafirmá-la, né? Então, pensando sobre essas questões da masculinidade, a gente vai ver que o masculino, né, o masculino hegemônico, ele se constitui ali dentro das relações sociais, né, assume um lugar de poder, né, que esse poder não só no sentido que o Foucault coloca, mas também um poder institucionalizado, né, porque a gente vai ver que, por exemplo, dentro da nossa organização política, partidarista ou política de gestão ali, a gente vai ver que poucas são as mulheres que estão, né, de fato, exercendo essa vida pública, né, poucas são as mulheres que são eleitas, né, poucas são as mulheres que estão exercendo cargos públicos, e quando se exerce cargos públicos são cargos que são vistos como cargos femininos, né, e não cargos que são considerados exclusivamente masculinos, que eu acredito que não haja essa separação, cargo é cargo, né, e aí a gente precisa problematizar isso. Aí eu acho interessante que a Connie, ela vai falar que uma forma da gente pensar e repensar essas questões é dentro da educação. A educação é a base para que a gente possa problematizar esses modos, né, hegemônicos aí já colocados, de modo que a gente possa pensar, trazer para a nossa sociedade uma sociedade com mais equidades, né? E aí ela fala da experiência dela, enquanto mãe, né, quando ela estava casada com a sua esposa ainda, e aí ela vai falar um pouco disso, né? Vai falar dessa crença que ela tem na educação enquanto uma forma de transformação, né, de mudança dessas estruturas sociais aí já colocadas, né? De um modo geral, eu posso dizer que é isso, né? Eu espero que vocês tenham alguma coisa
também, assim, para a gente discutir coisas que eu deixei passar, né? Porque a gente vai recortando de acordo com a nossa leitura, né? De acordo com o nosso ponto de vista. E aí eu queria só ressaltar o que ela fala, mas eu não vou encontrar agora. Então é isso, gente. Muitas graças.